Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste aqui na Câmara Municipal, público que nos assiste pela TV Câmara, pela TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Ouro Verde e Rádio Câmara. O primeiro assunto que eu pretendo abordar aqui hoje, eu vou pedir até para a TV Câmara colocar algumas imagens, em razão de algumas notícias hoje que foram colocadas na entrelinhas do Jornal da Cidade, que fala sobre uma licitação a ser realizada pela CEMEL, no próximo dia 22, sobre licitação para a taxa de arbitragem para futsal e futebol de campo. O valor é um valor assim, muito considerável em razão do orçamento que é destinado à Secretaria de Esportes, em torno de 8 milhões ano. O valor destinado à taxa de arbitragem vai girar em torno de R$ 750 mil para atender o futsal, futebol de salão e o futebol de campo. E eu tinha já procurado percorrer alguns estádios distritais para saber em que condições que os estádios estão, né? Alguns estádios que hoje são adotados, entre aspas, pela iniciativa privada, eles estão bem. Por outro lado, podemos ver pelas imagens que outros que estão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, ele não está feio, ele está um lixo, né, propriamente dito. Por quê? Porque o estádio em extremo estado de abandono. Agora, veja só, os senhores e senhoras, como é que nós podemos admitir em aceitar, em fazer uma licitação para contratar árbitro e gastar quase que 10% do orçamento da Secretaria de Esportes para pagar árbitro de futebol e para apitar que jogo? Principalmente do futebol amador. Qual o percentual de pessoas que são beneficiadas com essa taxa de arbitragem? É ridículo se compararmos com a população da cidade. O que seria muito melhor aproveitado o emprego desse recurso? Para a reforma dos distritais, para fazer parceria com a comunidade, para que a comunidade passe a adotar o estádio. Essa imagem, veja lá, nós temos uma pista de atletismo aqui em Bauru, o piso dela é de primeiro mundo, mas vejam em que condições ela está abandonada. Como é que se quer fomentar o esporte na cidade, gastando 10% do orçamento, pagando árbitro de futebol? Me desculpe, eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, mas eu não posso, na condição de vereador, aceitar que a Prefeitura gaste quase que 10% do orçamento da Secretaria de Esportes para pagar a taxa de arbitragem. Nós sabemos que no futebol amador, e eu trabalhei muito no futebol amador como policial, que muitas equipes aí, que são patrocinados, entre aspas, né, algumas delas, entre aspas, por empresários, que nós sabemos que não são empresários, né, e que essas pessoas pagam, né, de bicho, ou seja, de contribuição para os jogadores, às vezes virem de Santa Cruz do Rio Pardo, de Ourinhos, das cidades vizinhas, pagam lá 200, 300 reais. Aí não pode desembolsar 50, 100 reais para poder pagar uma taxa de arbitragem. Vem a Prefeitura Municipal, que já tem os recursos contados, pagar a taxa de arbitragem. Então, eu peço ao senhor secretário do Esportes, o Faustini, conhecido como Garrincha, que ele avalie se, de fato, há necessidade dessa licitação. Ele disse, pelo menos é o que consta no jornal, que ele vai fazer uma revisão disso no ano que vem. Eu acho que é muito tempo, viu, Garrincha? Você tinha que fazer repensar essa licitação ainda este ano, porque com esse dinheiro é possível você reformar praticamente todos os estádios, fazer uma parceria da comunidade para que a comunidade tome conta dos estádios e abra um espaço para a comunidade que mora no entorno desses estádios, que possa utilizar os estádios como área de lazer, como uma área de esporte, para fazer caminhada, iluminada e tudo mais. E não exclusivamente para o futebol aos domingos, para sustentar a taxa de arbitragem. Então, essa é a minha opinião, minha posição, e fica aqui devidamente registrado. O segundo tópico, eu recebi
um comunicado do presidente da Associação dos Moradores do Pagani e do Colina Verde. O nome dele é o Crisóstomo. Ele é um policial militar aposentado. E ele tem, assim, feito um trabalho, ele e a mulher, eles é que fazem a manutenção do bairro, da limpeza da calçada, da praça. Ele e a mulher compraram lá uma máquina para fazer para roçar a praça e fazer a limpeza, porque a prefeitura não faz. Até o vereador Ricardo Cabelo, que acena para mim com a cabeça ali, diz o seguinte, ele falou que ele vai comprar uma roçadeira para ele vai começar a limpar algumas praças. Então eu queria mostrar até algumas fotos que foram tiradas pelo próprio Crisóstomo, em que ele executando o serviço, ele e a esposa. Então está aí, ó, algumas fotos do Mato Alto, um descaso total. Esse é o Crisóstomo, pediu autorização para que ele autorizasse a utilizar isso aqui. Tem uma outra foto que chama a atenção, que tem até cobra no local. Então nós temos um animal peçonhento, e ele colocou lá como troféu, acabou matando o animal peçonhento. Então, isso é apenas um detalhe de que a comunidade participa, quer participar, e não porque simplesmente ela tem disposição a fazer, não, é porque o poder público se omite em fazer aquilo que é devido. Outro assunto, eu estive no posto de saúde central, no dia 7 de junho, numa reunião em que estava presente o Dr. Fogolin, que é o nosso secretário de saúde, estavam presentes a dona Terezinha, que faz parte do conselho de usuários, e também outros funcionários que acompanhavam o Dr. Fogolin. Nessa reunião, nós percebemos e pudemos constatar em loco o estado de abandono do posto de saúde, que é o posto de saúde mais antigo de Bauru. E lá, eles me disseram, os funcionários, primeiro, nós temos 17 aparelhos de ar-condicionado, acondicionados e guardados numa sala lá, que não podem ser instalados. Por que não podem ser instalados? Porque o quadro elétrico, a rede elétrica não suporta. Então, por que compraram? Olha, eu vou falar uma coisa para o doutor Fogolin, já falei para ele, até a doutora André se faz presente aqui no auditório, que é o seguinte, doutor Fogolin, deixe de poupar a administração anterior, porque daqui a um ano, quem vai pagar a conta de tudo isso é o senhor e o prefeito. Porque vocês ficam simplesmente fazendo de tudo para tentar proteger o antigo secretário de saúde e o nosso prefeito popstar Rodrigo. Parem de ficar passando a mão na cabeça dessas pessoas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a administração, nós estamos vendo na área da saúde, principalmente, um verdadeiro caos. 600 vagas de funcionários, que nós temos que completar o quadro e não tem recurso. Os postos de saúde em situação de abandono, como esse que eu fui visitar. Eu não tenho aqui tanta propriedade para falar a respeito de saúde como a doutora Thelma tem. Mas eu tenho que falar aquilo que eu enxergo como munícipe e aquilo que eu enxergo como vereador. Então, a situação do posto de saúde central não é diferente com os demais postos de saúde. É igual. Foi instalada uma caixa d'água que era para atender todo o prédio. Era uma caixa d'água, essas caixas d'água de taça, capacidade para 10 mil litros. Para poder o quê? Para poder dar suporte ao posto de saúde e também à diretoria do hospital do Estado, que ali também se faz presente, que é onde a Doroti trabalha. Só que é o seguinte, a caixa não foi instalada. Acaba a água, simplesmente não tem ligação com a caixa d'água. Então, por que colocaram a caixa d'água? Então, é dinheiro jogado no lixo, é dinheiro jogado fora. Fizeram uma reforma, só que o prédio não pertence à prefeitura e não tem nenhum instrumento, pelo menos ao que consta, um instrumento de cessão de uso por parte da prefeitura. Porque se tivesse, a prefeitura podia investir lá, mas não tem. Qual é a solução para aquele prédio? É a prefeitura simplesmente abandonar aquele prédio e procurar outro. E não querer fazer investimento naquilo, porque aquilo não pertence à prefeitura, aquilo pertence ao Estado. E, segundo consta, o Estado também vai abandonar aquele prédio, porque ele não tem infraestrutura para que ele possa dar continuidade. Então, são esses detalhes, são esses problemas que a gente acaba transferindo isso aí todo para a comunidade, porque a população acaba sofrendo com isso, porque não tem o quê? A falta de atendimento. A UPA da Bela Vista, nessa mesma reunião,
que é uma construção de 3 anos, ela está com um problema de construção na parte estrutural. E toda obra que é feita pelo poder público, quando o poder público contrata uma empresa, a garantia dessa obra é de 5 anos. Então, a construtora, ela tem obrigação de fazer o ressarcimento ou fazer a correção na obra quando isso é detectado. Agora, a informação que eu tenho, obtida pelo próprio Dr. Fogolin, pasmem, que a construtora que elaborou a obra, que executou a obra lá do UPA da Bela Vista, ela disse que foram feitas alterações no projeto executivo e que agora ela não pode fazer o devido reparo. Me desculpem, isso é conversa esfarrapada, tem que fazer sim. A obra está lá, e se tem problema estrutural, tem que ser consertado, porque senão quem vai pagar por essa reforma é a prefeitura, vai sair mais dinheiro dos cofres públicos para fazer um reparo que não lhe é devido. Eu peço meus 5 minutos, senhor presidente, para a posterior explanação de outros assuntos. Pois não.